Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta sexta-feira no programa Algo a Mais uma sexta-feira leve, gostosa, e hoje o assunto que até a gente vai rindo aqui nos cantinhos, porque quando a gente fala sobre esse assunto, eu acho que é bem legal, né, comentar, e por isso até vou mandar um abraço para minha sogra, que sempre tem um canto redondinho esperando por ela lá em casa, né, que dizem que cobra dorme enrolada, né, então é o fato de que, é óbvio, ou não tem canto, né, diz, a minha casa foi feita sem cantos, né, para não ter um canto para, né, mas... aproveitando essas brincadeiras que a gente sempre diz, que brincadeira com sogra tem sempre. Brincadeira sobre casamentos também é sempre um sarro quando alguém vai casar e tudo mais. Agora a tua vida vai terminar. Eu digo, mas é incrível como todo mundo casa, então, né, se fosse tão ruim. Mas hoje o nosso papo, né, aproveitando, é a influência da sogra. Então vamos entender um pouquinho sobre esse tema aqui com a Fer, do Prana Energia Vital, que sempre está aqui trazendo todo esse conhecimento, e a Janine Faganello Zanella, que é psicóloga e tem uma vasta formação aqui para poder falar sobre. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes de iniciar o nosso papo, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu aqui visto Regla nos programas Algo a Mais. A Fer, por estar sempre me acompanhando, também foi convidada a vestir Regla e hoje vocês vão ver a elegância dessa mulher. Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Sicredi, gente que coopera, cresce. RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Lembrando que na próxima sexta-feira é o sorteio do carro da RP, então corre lá, faça suas compras e garanta seu cupom. Móveis Prata, transformando casas em lares. Ao restaurante e cantina Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. A UX, provas online, todas as segundas e quintas-feiras. E a Casa Gamba, que faz toda a minha produção do dia, cabelo, maquiagem, unha, então agradeço demais. Então agora, para iniciar o nosso papo, meu bom dia, sejam muito bem-vindas, meninas. Fer, que tema para trazer numa sexta-feira, né? Então, obrigada, né? Porque eu já vim elegante. É isso aí. Para falar sobre o portal, né? O portal dos nossos companheiros, o portal das nossas companheiras, que é a sogra. Sim. Então, sim, também me senti elegante. Não, daí, quando falou isso, eu pensei, não é só psicologia que transforma, né? O mundo espiritual que transforma, às vezes a roupa também transforma a gente, mostra lados nossos, né? Linda, linda. Então, também fico muito feliz, obrigada, né? Um beijo para as meninas da Regla que sempre me atendem, sempre com muito carinho. Um beijo lá para elas. E que delícia falar sobre esse assunto. E numa sexta-feira, né? Que final de semana tem geralmente um encontro com a sogra. É. E vou aproveitar também e mandar um beijo, né, pra dona Lourdes, a minha sogra. Sempre acompanha, assiste, me manda um carinho dizendo, Fer, que lindo programa. Então, um beijo, dona Lourdes. Muito obrigada por ser o portal do meu companheiro na Terra. É isso aí. Eu também preciso mandar o meu beijo, meu abraço. E acho que vai o programa inteiro falando da minha sogra, que eu sempre digo, gente, ela fica com meu filho todos os dias, então assim, é alguém que pra mim faz muita diferença ter na vida próxima. Então, além de ter dado a luz ao Fabiano, né, toda a mão, toda a força que ela sempre nos deu toda a vida, né? Então, um agradecimento especial, dona Neu. Janine. Bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada, e olha que né? papo que a Fer te fez falar pois nesta é, sexta-feira. né? Que coisa. Eu vou ter que mandar um beijo pra minha sogra também, senão ela vai ficar com Né? ciúmes, né? Só Vocês outra, mandando, né? Complicado. Graças a Deus eu tenho uma excelente relação com ela, né? E a gente vinha conversando sobre isso e eu acho que tem muito a ver, né? Porque querendo ou não, né? Os nossos companheiros acabam sendo 50% pai, 50% da mãe. E aí a questão da gente poder também valorizar isso e ter esse respeito por eles, de forma que isso também vai ser transmitido para os nossos companheiros, né? Da mesma forma, né? Com certeza. E para a gente entender um pouquinho, Fer, o sentido, talvez, de que
nós vamos falar sobre a influência dela na nossa vida, né? Então, talvez iniciar desta forma e depois eu gostaria de também falar um pouquinho por que se tem uma visão, por vezes, diferente da sogra, né? E por que de tantas brincadeiras, né? Que ela não... A gente tem que morar uma distância que ela não venha nem de chinelinho e nem de mala, né? Então, é uma distância intermediária. Mas, então, pra gente poder entender todo esse movimento da sogra na nossa vida, né? No geral. Uhum. E claro que é sempre uma parte, né? Uma parte, uma forma de olhar, não que seja uma verdade absoluta, mas na forma em que ressoa para mim, dentro daquilo que eu consigo perceber nos estudos e quando se abrem as constelações, né, gurias? Porque ali, quando se abre a constelação, se olha para aquilo que está oculto. Mas quando a gente para pensar, o que acontece? A mãe, né, o nosso primeiro vínculo do amor, né, a nossa relação com o afeto, com o colo, com a nutrição. Aí, quando nós encontramos a outra pessoa, muitas vezes nós nos colocamos num lugar de competir com este lugar. Né? Por quê? Tanto que na constelação nós falamos que o amor da nossa vida é a mãe. Né? Nós não falamos que o companheiro é o amor da nossa vida. Né? Porque a vida ela tem uma ligação direta com a função mãe. Então, que o amor da nossa vida terrena seria a mãe terra, a matéria, e não um companheiro. Mas que sim, nosso companheiro de vida, o nosso amor, né? Mas o amor da nossa vida não, pelo vínculo que nós temos diretamente com a mãe. E que hoje a ciência fala, e uma vez se sabia, essa ligação direta até os 2 anos, a formação do indivíduo, né? Durante toda a fase oral, essa ligação da criança com a mãe, entendendo que a mãe é um indivíduo e a gente outro, né? Mas a ciência hoje fala que os neurônios do filho ou da filha, né? Os nossos neurônios, estão ligados aos neurônios da nossa mãe durante toda a existência da mãe. Somente após a passagem da nossa mãe é que os nossos neurônios vão se processar de uma outra forma. Olha como é grande isso. E quando nós conhecemos nosso companheiro, nossa companheira, muitas vezes nós nos colocamos num lugar de querer competir com isso, né? Seja as mulheres, no sentido de vou fazer o arroz melhor, né? Ou vou fazer uma comida melhor, ou o jeito que eu vou arrumar a casa. Ou os homens, não, quem cuida dela sou eu, né? Então, existe esse lugar da competição, tanto com o sogro, com a sogra, né? Então, muitas vezes essa relação ou vai ficar tóxica, porque quando falamos da constelação, falamos do nosso lugar. Né? Então, eu só posso olhar por uma pessoa e ver ela, que é uma frase famosa da constelação, né? Eu vejo você. O que isso quer nos dizer? Que eu posso te olhar como um indivíduo que tem pai, mãe, uma história, antepassados, ancestrais, lições kármicas, um ego, uma essência. Então, quando eu digo eu vejo você, eu vejo a tua história. Eu sei que tu tem pai e mãe, que tu também foi um bebezinho como eu, que quis colo, que quis tanta coisa. Então, o olhar que a gente olha para nossa sogra tem vários processos, inclusive, que aí eu vou deixar lá para a Janine, né, que é a perita nessa área, de projeção da nossa própria mãe, muitas vezes, né? Daquilo de que foi um padrão da minha mãe, e aí minha sogra não faz. Daquilo que minha mãe fazia para mim, aí eu acabo vendo que minha sogra também faz. Então é como se fosse, a gente diz assim, dizer que não gosta da mãe é feio, mas que não gosta da sogra tá tudo bem. Então é uma projeção do primeiro vínculo do amor e do que é maternidade para nós, né? Tá, vou deixar lá com a Janine agora essa batata quente. Pois é, Janine, essa questão que a Fer falou sobre olhar para a mãe, né? Que então nós como filhos, olhamos para nossa mãe, como a gente, quem está conosco olha também para ela, então de formas diferentes, mas essa representação na nossa vida. Então, nós somos o que somos em função do ambiente que a gente vive, que começa lá por esse pai, essa mãe, ou alguém que representou esse papel nas nossas vidas, né? Tanto que até na adoção, muitos filhos adotivos acabam sendo muito parecidos com os pais adotivos, né? Isso acontece muito. Se vê, né? Se percebe, mas eu não diria. Mas é a representatividade, né, dessa família, dessa mãe, desse pai também, né? O que a gente acaba criando na nossa cabeça, lá no nosso cérebro, as nossas crenças principais.
E a gente traz isso como uma verdade absoluta. É deste jeito, é assim. E quando eu vou ter um relacionamento, conhecer uma pessoa e me deparar com, né, situações diferentes, eu vejo aquilo às vezes como errado. Não foi como eu aprendi. Então vem o julgamento também. Né? Eu aprendi que não é assim que funciona, que não é assim que os pais fazem. E na verdade não existe certo ou errado, né? Eu sempre falo que depende como cada um percebe essa situação e se o seu comportamento ele é de uma forma funcional, ou seja, que funciona sem ter grandes prejuízos, ou se esse comportamento ele é disfuncional, ou seja, desadaptativo diante daquele contexto, que acaba tendo um prejuízo. Então, no momento que tu vai se relacionar com alguém, da mesma forma que eu tô trazendo tudo que eu aprendi naquele ambiente na relação com a minha mãe, o meu parceiro, a minha parceira também vai estar trazendo o que ele aprendeu, o que ele viveu. Quem que tá certo e quem que tá errado? Né? Então, é muito fácil julgar o outro pela minha perspectiva, por aquilo que eu identifiquei como certo ou errado. Mas não é assim na realidade. Sim. Porque aí começam os conflitos. Né? E é como se fosse, Janine, não sei como fica na tua visão, existe uma concepção interna, né, sobre o pai e a mãe. Então, eu também vou me atrair por aquele companheiro, por uma concepção do que é atraente para mim de forma inconsciente. O meu consciente vai dizer assim, gostei da pessoa porque ela é alta, baixa, magra, gordinha, careca, cabeluda, a cor do olho. O consciente vai falar isso. Mas há uma concepção inconsciente que faz eu me atrair por aquela pessoa, né? Existem algumas teorias também, né? E que fala muito assim, que eu busco no outro as necessidades minhas não atendidas. Né? O que faltou. E eu interpreto que aquele comportamento do outro vai me suprir. Então, a gente exatamente acaba assim, percebendo é isso aí. que na realidade o que está faltando em mim eu busco no outro e o outro talvez me apresente coisas que seja que vem da vivência dele. E nós falamos exatamente isso na constelação com outras palavras, né? Cada companheiro ou companheira que se aproxima de mim vem a serviço daquilo que eu preciso curar no meu sistema. Então, este homem que se aproxima de mim vai ter uma demanda daquilo que é como se fosse um pneu furado do meu sistema, né? Como se fosse algo do meu sistema que tem carência daquela dinâmica, vai se apresentar. E aquilo que no meu sistema é algo natural, é aquilo que falta no sistema do companheiro, como se um fosse completar o outro. Não no sentido de sermos incompletos, mas no sentido de eu posso fornecer algo que o teu sistema precisa como cura, assim como o teu sistema tem algo que no meu é como cura. Eu brinco que os opostos não se atraem, não é verdade. Tem sempre alguma coisa que, né, é muito de identificação com o outro. Eu identifico no outro de uma forma, né, que eu percebo que aquilo vai me suprir. Né? E eu tenho que entender que isso vem das vivências dele. Que isso vem da sogra, do sogro. Né? Do ambiente em que ele viveu. Né? Por que tu escolhe, tem 2 irmãos, tu escolhe um e não o outro? Né? Tu identifica, são pessoas diferentes, porque cada um deles, mesmo tendo o pai e a mãe, tiveram vivências e percepções diferentes em relação a esse pai e essa mãe. Porque nenhum filho vem igual ao outro, né? São ambientes diferentes, momentos diferentes de vida, né? Porque até eu ia te perguntar e aproveito para deixar essa pergunta para que tu possa responder no próximo bloco. Porque justamente os pais tentam fazer pelos filhos a mesma coisa entre um e outro, mas eles vêm completamente diferente. Então, eu me aproximo de um e por exemplo, a Fer de outro e tá tudo certo, só que se tu for pensar por vivência, às vezes são gêmeos, né? E aí, acontece o quê? Né? Mas é interessante falar um pouquinho sobre essa questão familiar que também tem muito a ver com a criação e da demanda dos filhos com seus pais. Então, nós vamos agora para um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna para falar mais sobre a influência da sogra. Fica conosco.
Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você está à procura de custo-benefício, flexibilidade e variedade em móveis? Aqui na Móveis Prata tem tudo para se encaixar em qualquer espaço. Afinal, somos uma loja referência e especializada em móveis. Temos desde a mobília mais básica à mais sofisticada, mantendo a tradição de preços de atacado. Venha conhecer nossa loja, na Rua General Flores da Cunha, próximo ao restaurante Dona Cândida. Vestibular UX Campus de Nova Prata. Prova online todas as segundas e quintas. Acesse ux.br e inscreva-se. A Oriplanta, há 25 anos no mercado de mudas, mantém a qualidade e a excelência em sua produção, trazendo em sua história a valorização e a realização ao ver o crescimento de quem busca por seus produtos. Oriplanta, garantindo o sucesso de quem vive da terra. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje, falando sobre a influência da sogra. Estou aqui com uma Fer lá do Prana Energia Vital, que traz todos esses conteúdos nas sextas-feiras para nós. É muito gostoso de estar aqui. Eu digo que quando chega a sexta-feira, dou uma relaxada nos programas, né? A gente conversa um pouquinho antes, se resolve e traz esse conteúdo que é bem bacana. E estamos aqui com a Janine Faganello Zanella, que ela é psicóloga e também tem uma bagagem bem bacana, até não comentamos antes, mas a gente tem estudos fora do país, enfim, tem toda uma... para quem precisar de uma psicóloga, a gente ela está à disposição, né, Janine? Então, é muito bom para poder trocar uma experiência aí, uma conversa, porque a gente sabe que terapia sempre faz bem, né? Então, indiferente como, quando, enfim, né, sempre faz bem. Inclusive, ela é a psicóloga, uma das, né? Tem algumas que são parceiras do Prana, né? Que conseguem olhar para a forma com que nós trabalhamos, dando um lugar para nós, né? Então, muitas vezes, vai lá no Prana, faz uma constelação, daí percebi que olho para minha sogra como uma mãe, né?
A gente constela isso e depois a Janine trata, né? Pois é, porque tudo faz parte, né? Uma coisa não exclui a outra, né? Uhum. Eu sempre falo isso, assim, no sentido de o que faz a diferença é o profissional, né? A gente vinha falando isso sobre a questão ética, como a gente trata a nossa profissão, o nosso trabalho. Então, isso faz toda a diferença. E eu acredito que quando a gente faz isso no trabalho, a gente faz isso nas nossas relações também, né? Voltando lá ao tema da sogra, né? A gente acaba passando esse tipo de comportamento, né, para as relações que a gente tem na família, que tem com os amigos, seja com quem for. E eu acho que isso é importante, né, não excluir o que faz bem para o outro, né, e que pode fazer bem para mim, pode ser que não me adapte, né, ao meu tipo de terapia, ao tipo da terapia da Fer, mas para alguém, a minha pode ser legal, a da Fer pode ser boa, e a gente pode complementar uma outra. Com certeza, né? Com certeza. Estão interligadas, não se excluem, ao contrário, se complementam, né? É isso aí, é isso aí. E meninas, a gente falou aqui sobre a questão de que quando, então, agora voltando pro papo sobre a influência da sogra, né? E a gente vê que a criação da pessoa acaba tendo a influência para que ela seja de tal forma e também outra pessoa busque por ela. Talvez quando a gente pode afirmar que quando a gente busca alguém é justamente o que nos falta, ok? Mas pode ser alguma coisa que a gente brigou a vida inteira por ter que aceitar aquilo? Pode ser no sentido de falta e excesso. Isso? Sim, porque o eu faz também esse sentido? é isso. Porque o que acontece, Fer, quando a gente fala sobre eu busco em ti o que falta em mim, mas talvez o que está em ti me irrita. Entende? E aí, mas eu te quero mesmo assim. Tu entende? Sim. Tá, agora tu exclui isso da constelação, tá? Não, deixa eu incluir isso. Não deixa eu incluir isso. Mas tu entende? Sim. Nesse sentido. Sim, quando tu me perguntou, veio bem essa sensação daquilo que é em falta no meu sistema e aquilo que é em excesso no meu sistema. Por exemplo, eu tive lá uma mamãe dominante. Né? Algumas pessoas que falam assim, uma mamãe que faz tudo. Na constelação, quando a gente fala pra tudo, daí a gente pensa, ela faz cimento, tudo, né? Ela faz tudo, ela faz móveis, então ela também faz geladeiras, né? Sistemicamente nós falamos cada coisa no seu lugar e com aquilo que lhe pertence. Se a mamãe fez tudo, ela era hermafrodita também, né? Ela teve espermatozoide, óvulo, ela faz tudo. Então é bem importante a gente falar sobre isso, né? Ela faz a parte dela, talvez em excesso. Ok. Mas vou ter lá, então, uma mamãe que foi uma mamãe dominante. Vou atrair, então, uma sogra também dominante. Imagina o conflito dessa mulherada. Era aí que eu queria chegar. Era aí que eu queria chegar. Porque daí nós temos o perfil de uma pessoa que não consegue conversar direito com a outra, porque uma bate de frente com a outra. E aí que eu falei no final do último bloco, que por vezes a pessoa que é criada pela mesma pessoa, né? Então tu tem dois irmãos, um que apresenta uma situação e outro que apresenta outra. Uma pessoa pode amar a sogra e a outra pode odiar. Então é essa questão que eu quero dizer, que na realidade às vezes o que foi apresentado para os filhos pode ter sido de certa forma diferente. E aí existe talvez duas ou até mais questões, né, que venham à tona. Primeira, o que eu tô vendo nela que é meu? Primeira coisa, né? Que eu ajo muito parecido, mas não percebo que tenho esse tipo de comportamento. Sim. Né? E a segunda situação é, será que eu não tô competindo com um lugar que não é meu? Porque assim, quando tu é esposa, mulher, né, tu tem que fazer o papel de mãe. O que é o papel de mãe? Vamos começar por aí, né? A mãe é aquela que nutre, que acolhe, né? E que dá literalmente quase tudo, né? 50%. É, né? Mas vamos dizer assim, ó, desde o leite materno, desde criança, esse vínculo com a mãe, tá? É que dá o suficiente. Né? Exato. Agora, a esposa tem esse papel de fazer isso? Porque se eu estiver fazendo isso, eu vou estar fazendo um papel de mãe e vou estar, então, sim, competindo com a minha sogra. Né? Então, muitas vezes, é isso que é o embate ali.
E ninguém percebe que existe uma competição. Não mas, na existe, realidade, exato, eles só não se gostam. E isso é uma coisa muito legal da gente falar sobre essa tal desta competição, né? Porque quando eu falo, bato de frente, quando alguém chega na constelação e diz assim, eu tô batendo de frente com o meu filho. Bato de frente hoje, né? O nosso tema aqui é a sogra. Se tá batendo de frente, tu imagina o quê? Assim, se bate de frente, né? Então, se eu estou batendo de frente, eu estou de igual para igual. Então, eu já estou quebrando a hierarquia, né? Um filho que bate de frente com a mãe, naquela casa falta hierarquia, né? E se eu, lá como nora, como genro, vou bater de frente com a minha sogra, eu estou me colocando na mesma altura que ela. Daí a Janine falou antes, é que nem no futebol, né? Tem o sub-20. O sub-17, né? Eu tenho condições de estar... A gente falou isso antes, né? Esse exemplo eu acho que é bem legal. Tenho condições de competir se eu sou sub-11 com o pessoal do sub-17? Não. Óbvio que não. Né? E uma das perguntas que às vezes eu faço, assim, para quem está em terapia, né? Quantos anos tem a tua mãe? Sei lá, 60, 70, né? Quantos anos tu tem? 40. Tem 30, 40 anos, às vezes, de diferença, né? Quantos anos a mais nesses 20 anos essa pessoa aprendeu e tem uma caminhada, uma experiência, tu vai invalidar isso? Essa pessoa tem um conhecimento que tu não tens. Pode não ter o conhecimento, talvez hoje, de acesso às informações que a gente tem, mas tem um conhecimento de vida que a gente não tem, né? Eu acho que também, muitas vezes, esse embate acontece quando a gente, vê, né, nesse caso que tu deu o exemplo, né, não se sente acolhido, tanto quanto o irmão ou a irmã, ou, né, quando essa pessoa não se sente acolhida da mesma forma, né? E aí a pergunta vem, qual é a tua carência? Quanto que tu não se sentiu acolhida? Claro que a gente não pode levar tudo pro 880. Né? Não é estar debaixo da asa da mãe, da sogra, porque daí tu não cresce, tu fica com aquela postura infantil. E vamos lá, né, pessoal? A gente tem que crescer, tem que se virar, né? Tem que ter uma vida de casal, né? Mas não brincar de casinha. Não é quem casa quer casa. Por isso que é muito difícil ter boas relações morando na mesma casa. Né? Porque tu ao mesmo tempo, tem que respeitar o lugar do outro, que a casa é do outro, né? Mas te tira o espaço e a liberdade de tu ter essa privacidade como casal. E para a constelação, isso que a Janine falou, assim, é um prato cheio, né? Porque sistemicamente, quando se abre uma constelação e um casal mora na casa de um dos pais, né? O casal mora com uma sogra, né? Geralmente houveram abortos ali. E aí o que acontece? São dinâmicas da pessoa ir buscar fora para repor um filho que os pais perderam. E aí acabam indo morar naquela casa, e aí seja a nora ou o genro que vai morar naquela casa, começa a olhar os grandes, que aí seriam os pais do seu companheiro ou companheira, como seus próprios pais. Aí começa a falar assim, nossa, minha sogra é como uma mãe. Daí a gente olha, né, sistemicamente seguimos emaranhados, né? Porque mãe é mãe, sogra é sogra, né? Então, se eu começo a criar vínculos de filho com a minha sogra ou com o meu sogro, né? Também há um abandono, um movimento precoce em relação aos meus próprios pais. Eu não tenho uma conexão de origem, né? E aí eu vou procurar uma mãe e um pai pelo mundo. E aí, quando esse casal faz esse movimento de morar com os pais, que a psicologia diz que não seria saudável, né? E sistemicamente também não. Esse casal, ele começa a se olhar como irmãos, de forma inconsciente. Né? Então, de forma inconsciente, o meu marido, que agora gosta da minha sogra, da minha mãe como uma mãe e não mais como uma sogra, então agora ele passa a ser um amor de irmão. Aí a pessoa diz assim, eu amo ele, eu não quero me separar dele porque a minha família ama ele e eu também amo, eu só não sinto mais desejo sexual. Quando tu abre o sistema, aquele marido ou enfim aquela esposa
tá posicionado no sistema daquela pessoa e não no seu próprio sistema. Então, sempre, né? Quando uma sogra olhar pra gente, né? Eu te amo como uma filha. Não, a senhora me ama como uma nora, por favor, porque se eu for sua filha, não vou poder fazer amor com seu filho. Porque, né? Somos irmãos, então não dá. A única forma de eu poder me relacionar eroticamente, né? O amor eros com outra pessoa, é porque ela é filha de outro pai e de outra mãe, né? Então, sim, te amo como uma nora, te amo como uma sogra, né? Esse é um lugar de posicionamento, porque tanta informação, tanta dinâmica oculta do sistema, que a gente acaba se emaranhando. E aí, se vivo ainda na casa dos meus pais, independente da idade, do tempo terreno, quando eu ainda moro com os meus pais, eu não me comporto como um adulto. Porque se acabar o creme dental, quem vai comprar vão ser os donos da casa. Quem né? vai lavar roupa, quem vai cozinhar, quem vai... Aí a pessoa diz assim, Jane, não sei como é que é lá na terapia. Não, mas eu moro com os meus pais, mas quem faz o mercado sou eu. Então já é mãe dos pais. Né? Quer dizer então, que não é pra morar... Não é pra estar junto. Na verdade, não quer dizer que precisa ser tão radical, né? Como a Janine acabou de falar, não é nem o 8 nem o 80. São movimentos de a gente ponderar, numa forma de terapia, na constelação, olhando para as dinâmicas ocultas, me tornando consciente deste processo, e aí sim vivendo ele de um lugar adulto e responsável, né? Olha só. Não, são formas de pensar que faz toda a diferença. E daqui um pouco, algumas situações que a gente acaba passando poderiam ser evitadas a partir de alguns cuidados. E eu nunca ouvi um profissional falando sobre que em casa... Pois é, falando o contrário disso, né? Sim. Mas que em casa vamos economizar por enquanto e vamos morar com os teus pais até a gente poder ter um lugarzinho nosso, né? Então, não ouço profissional nenhum dizendo que isso é saudável. Então, daqui um pouco também alguma coisa não esteja de acordo e acontecendo como deveria e tem esse impacto entre a sogra, entre o sogro, entre a nora, o genro, que justamente talvez tá no emaranhado, a constelação se abrir tá no emaranhado, aí é tudo gente da mesma família, convivendo junto e experiências que são talvez diferentes, mas que para contexto geral não faz sentido, faz sentido para aquele único indivíduo que atraiu, né? Então, pensando por isso, meu Deus. Agora a gente vai para um breve intervalo comercial, Janine. Mas quando a gente volta, pelo amor de Deus, não esqueça o que você precisa falar. A gente vai para um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna com o programa Algo a Mais de hoje. Fica conosco. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país.
Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Vestibular UX Campus de Nova Prata. Prova online todas as segundas e quintas. Acesse ux.br e inscreva-se. A Oriplanta, há 25 anos no mercado de mudas, mantém a qualidade e a excelência em sua produção, trazendo em sua história a valorização e a realização ao ver o crescimento de quem busca por seus produtos. Oriplanta, garantindo o sucesso de quem vive da terra. Você está à procura de custo-benefício, flexibilidade e variedade em móveis? Aqui na Móveis Prata tem tudo para se encaixar em qualquer espaço. Afinal, somos uma loja referência e especializada em móveis. Temos desde a mobília mais básica à mais sofisticada, mantendo a tradição de preços de atacado. Venha conhecer nossa loja, na Rua General Flores da Cunha, próximo ao restaurante Dona Cândida. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã, hoje falando sobre a influência da sogra. Estava aqui com a Fer, com a Janine, já falamos sobre várias questões, sobre a parte muito boa de estar em família e cada um ter o seu, né, como a Fer diz, é sogra, não é mãe, né? Quando que é sogro, não é pai. Então cada um estar bem nomeado e entendendo a sua posição dentro da família. Isso faz muito bem. E a gente viu também por que muitas vezes pode acontecer esse emaranhado e não estar muito legal. E são a partir dessas histórias que surgem as anedotas, né? Ou mesmo as piadas que se faz muito sobre sogra. Mas aí, agora pra gente poder voltar, Janine, um filho sempre é filho, então gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Dando continuidade, Sim, né? isso. É exatamente isso. Por que tu vai dizer, né? Eu te amo como um filho, né? Esse genro, essa nora, nunca vai ser exatamente igual a um filho, né? Às vezes diz, fez mais por mim do que um filho, né? Pode fazer, não é que seja uma obrigação, primeiro. E a outra coisa é que o vínculo de mãe para filho ou filha sempre vai existir, querendo ou não, vai ser sempre mãe, né? Agora, esse genro e essa nora, se houver uma separação, não vai ser para sempre. E aí a minha pergunta é, no momento em que tu não tem mais vínculo, que tu não tem mais contato, esse amor vai continuar igual? Obviamente que não, né? Mas para o filho, que mesmo que tu não tenha mais tanto contato, esse afeto continua. Essa ligação continua, Agora né? tu me coloca uma situação que me remete a uma história, vou citar a história, não as pessoas, mas também porque aconteceu há muitos e muitos anos, então facilmente dá para entender. Filho estava namorando uma pessoa, que esta pessoa depois não deu certo, mas a sogra amava esta pessoa. E quando o filho estava com outra companheira, a sogra convidava sempre a ex para as coisas de família, porque ela amava como uma filha. Então, imagina a situação. Porque essa família nunca esteve feliz em família, né? Por essa situação. É exatamente assim que a gente vê na constelação. E quando a Janine falou sobre isso, muitas dinâmicas acontecem do casal se encontrar, aí os pais começam a amar como um filho, porque está repondo um aborto,
né? Está repondo uma criança que por alguma razão não nasceu. Então aí eu venho, devolvo este filho, filha para o meu sistema e vou para o mundo agora procurar a minha mulher, o meu marido. E aí muitas vezes o genro fica na família, a nora fica na família e o filho caminha para o lugar dos excluídos. Então, por exemplo, quando se abre essas constelações, e claro, lembrando sempre, né, estudamos a teoria, mas quando tem um indivíduo, ele é único, a constelação é única, então nós podemos estudar a teoria, mas a gente não pode generalizar. São dinâmicas ocultas, tá? Só abrindo a constelação para entender. Mas geralmente, quando acontece esse amor, que nós vamos chamar na constelação de o amor cego, o amor doente, um amor fora de fluxo, né? Quando eu vou tentar devolver um irmão que não nasceu, eu já estou fazendo o amor infantil, o amor doente, né? O amor cego. Tentando devolver algo porque eu estou tentando substituir um buraco. Não, porque se tu for ver uma atitude dessas, é sem noção. Ela é sem noção de forma consciente. Isso. Mas a nível de alma, ela é o amor mais puro, mas doente e fora de fluxo. Né? No contrafluxo da vida. Então eu vou lá e trago esta pessoa na dinâmica do meu sistema e aí eu fico disponível para encontrar uma outra pessoa. E vários movimentos de traição acontecem assim, porque o filho ou a filha, né, traz esse genro tão amado, né, que aí vira uma nora tão amada, uma filha que eu não tive, e aí o inconsciente já está liberando, né, a filha que eu não tive. Então o inconsciente já traz essa informação do aborto, e aí eu começo a criar aquele vínculo, querer aquela criança que eu não pude dar colo, porque eu já estou emaranhada naquele posicionamento, e aí esse filho, essa filha devolve esse buraco do sistema e fica disponível para então casar, e aí sim ter o desejo sexual, fazer amor e viver tudo que uma relação eros traz, né? Então são vários movimentos muito importantes. Por quê? Nada acontece por acaso, ninguém se envolveu com alguém por acaso. E perceber que a pessoa vai dizer assim, não, mas eu não me importo que o ex esteja lá, que a ex esteja lá, porque os meus pais gostam muito, né? E aí parece que todo mundo se entende sem se entender. E aí fica todo aquele movimento. O óbvio então, não é dito também, né? Isso faz todo sentido. Janine, segue aí agora falando como tu vê essa dinâmica toda. Isso, eu acho que essa frase, assim, ela veio pra... né? Porque isso é uma das coisas que eu falo que um dos maiores problemas que a gente causa é pelas falhas de comunicação do óbvio não ter sido dito. O óbvio, eu não me sinto confortável com essa situação, sem precisar julgar o que o outro está fazendo como certo ou errado. Eu não me sinto bem, então eu não vou ir. Se tu quiseres convidar, fica à vontade, a casa é tua. Mas eu não vou porque eu não me sinto confortável, em outro momento eu vou. Então é se colocar também no lugar de adulto, de responsável por si. Né? Claro, gente, existem pessoas que são tóxicas, agora o famoso nome, pessoas tóxicas, sogras e sogros tóxicos, porque existe uma patologia, existem outras variáveis ali que também delimitam esse funcionamento. Mas o que eu quero dizer? Como é que eu me comporto em relação a isso? Até onde eu posso ir? Qual é o limite? Né? E tem que ver se o meu parceiro e a minha parceira também sabem disso. Até onde eles devem e podem ir. Né? Porque no momento em que também esse filho e essa filha fica numa relação simbiótica com essa mãe, né? Também, de alguma forma, essa mãe tá fugindo da relação com esse pai. Porque tá olhando só para isso. Né? E aí continua como criança, não se sente capaz de ter a sua própria vida. E Janine, quando tu fala sobre essas dinâmicas que acontecem, e aí eu penso nas dinâmicas familiares. Por vezes, o filho só tem a mãe, né? E aquela mãe, ela depende muito daquele filho. E aí a gente nem falo tóxico, mas ela quer depender muito daquele filho. Aí era essa pergunta que eu ia te fazer, depende como. Isso. Né? Eu depender de ir comprar no mercado porque eu não tenho carro, não dirijo, é uma coisa, eu posso ir lá e auxiliar, não é 880, cada situação a gente tem que ser avaliada na sua singularidade, não na sua, não generalizar como a Fer falou, né? Então, posso ir lá comprar, sim,
Mas, por exemplo, no que eu dependo? Não, Né? pois Eu tô brincando de casinha com meu filho e também não sendo a mãe que eu tenho que ser, me colocando no momento, e sendo infantil também, né? Não saindo daquele meu lugar. Ou eu tô deixando o meu filho viver. Quando a gente fala, a gente faz os filhos pro mundo, né? Que é uma máxima da vida. máxima, né? Uma máxima, um bordão também, né? Porque a gente faz os filhos pro mundo. Na verdade, a gente diz, não, mentira. Eu vou tentar segurar ele embaixo da asa o resto da Quando vida. chega o, né? o momento, a gente diz, meu Deus, o que eu fui fazer? Por que eu disse que tinha que ir, né? Agora. Mas assim, ó, qual é a forma mais satisfeita que uma mãe pode estar do que ver um filho sendo capaz de exercer o seu papel na sua vida, como responsável por si? Né? Existe felicidade maior para uma mãe, né? Em ver esse filho ou essa filha capaz por si, porque toda vez que essa sogra ou sogro vão fazer, eu não estou falando em ajudar, são coisas diferentes, eu estou falando em fazer por esse filho e essa filha algo que eles poderiam fazer, eu estou dizendo para esse filho e para essa filha que ele não é capaz. Estou colocando, e esse filho e essa filha vão se sentir assim. Uma coisa é eu ajudar, outra coisa é eu fazer por. Né? Então, são lugares diferentes de não me colocar nesse papel de adultez. E tu vê, né? Porque todo esse movimento de poder compreender o que cada um está aí demonstrando, porque então nós vemos a questão de aqui eu falei a mãe, mas poderia ser um pai que depende de uma filha, que depende do filho, enfim, e acaba fazendo todo esse movimento contrário. Mas o quanto é importante, então, a gente pensar em tratamentos, né? E de, poxa, o que tá fora de fluxo na minha vida? Deixa eu entender. Como eu posso ver isso, né, Fer? Eu penso que o autoconhecimento é sempre uma bênção. Tem gente que fala que é poder, né? E como é que é, Junine? A ignorância é uma bênção. E para algumas pessoas, né? E às vezes a gente diz assim... fala, Fer, que a gente é julgado quando a gente já sabe das coisas, é como se depois que a gente tenha consciência... Santa ignorância. Então, a santa ignorância, né? A bênção da ignorância, enfim, tudo isso. Mas, para mim, do meu lugar, o autoconhecimento, sim, é a bênção. Porque se eu consigo perceber, tenho um sentimento de me sentir, como tu trouxe a história antes, me sentir excluída pela sogra, né? Não me sinto bem-vinda. A minha sogra nada mais é que uma projeção da minha própria história. E se esse fator externo, seja a sogra, um colega de trabalho, um grupo de amigos, clientes, o que for, manifesta um sentimento de exclusão em mim, de abandono, de rejeição, poxa, eu preciso olhar para isso. Porque nós temos uma crença, numa consciência pessoal, de que é o outro. É o outro que me exclui, é o outro que me tratou mal, é o outro que... Quando eu consigo perceber que o outro, do jeito que ele simplesmente está agindo daquilo que é verdade para ele, ponto, né? Tem um professor que fala... Pessoal, mais pontos e menos vírgulas, né? Quando eu consigo botar um ponto de que o comportamento do outro é do outro, ponto. Agora eu pergunto, o que isso diz sobre mim? Né? Por que essa dinâmica do outro está manifestando? Nossa, estou amando o meu sogro, minha sogra como pai e mãe. Nossa, onde eu rompi com o meu próprio sistema? Por que eu tenho que olhar? Mãe e pai são únicos. Existem dois seres na Terra que juntos, através de um ato de amor, me deram a vida. São únicos. Bom, terão pessoas, assim como a Jenny falou, que vão executar essa missão. Ok. Alguns irmãos que vão auxiliar, né? Ok, mas se eu já estou procurando uma mãe e um pai, já há um movimento interrompido à minha origem. Né? Então, para mim, Fer, essa dinâmica, seja com a sogra, seja aonde for, né? Hoje a gente trouxe esse tema, mas que eu possa ver o que isso manifesta em mim e o que eu posso trazer de cura para minha experiência. Né? Porque tudo que tá fora tá apenas me fazendo projetar o meu mundo interno, as minhas dores internas ou as minhas alegrias internas, né? Com certeza. Tem uma coisa que tu falaste ali, né? E que eu comentei, tem pessoas que exercem
existe uma diferença entre exercer esse papel por uma necessidade e exercer esse papel porque eu não estou exercendo. Porque eu não me sinto capaz. São coisas diferentes. Então, numa necessidade, ok, né? O problema é quando isso vira o sempre, né? A rotina, o hábito de deixar para que o outro exerça uma responsabilidade que é minha. Então, de novo, é uma necessidade, ok. Mas se for além disso, é porque eu não estou assumindo a responsabilidade. E na questão, né, do conhecimento, a ignorância é uma bênção, eu sempre brinco com essa frase, porque até onde eu não sabia alguma coisa, tudo bem, eu não, é muito inconsciente, eu não me dou conta que eu estou fazendo, tendo essa atitude, tendo esse comportamento. No momento em que eu torno isso, né, de uma certa forma, eu tenho conhecimento sobre isso e eu percebo os prejuízos disso, e eu não colocar isso em prática, esse conhecimento, aí é uma decisão minha. Né? Porque pode ser que eu não queira trabalhar as minhas questões e eu deixo a vida rolar assim, continuo com os prejuízos e acho que tá tudo bem. Não tá, a gente sabe que não tá. Mas no momento em que eu adquiro conhecimento, o que que eu faço com isso? Por isso que eu digo que conhecimento é poder. E a Fer sempre fala que quando tu tem o conhecimento, tu trouxe pro consciente, tu vai ser mais cobrado sobre isso. E não é o que alguém vai te cobrar mais sobre, mas as situações vão te cobrar mais, porque tu vai saber que tu deveria agir de forma diferente, porque tu tem o conhecimento, mas tava tão confortável ficar assim. É como se fosse até uma própria autocobrança. No sentido de que, claro que a gente fala que o universo vai nos cobrar através de atitudes, mas sempre lembrando que eu sou um pedaço do universo, né? Sim. Aí eu vou lá nas minhas crenças de incapacidade, de que eu não dou conta disso. Poxa, eu poderia ter dito e não consegui dizer. Por isso que sim, se traz para consciência. E existem várias formas de a gente tratar isso, né? Seja com terapias, seja muitas vezes os pastores executam essa função muito bem para algumas pessoas, né? O líder religioso. Existem várias referências, às vezes até um amigo, que existem papos entre amigos que são papos altamente terapêuticos. E existem papos entre terapeutas que são altamente papos de comadre. Então, aonde a gente encontra este lugar de energia, esse lugar que me fortalece, que faz eu me conhecer, eu poder tomar essa força da minha vida, né? Porque receber a vida, a gente recebe quando nasce. Bom, se a gente toma ela é outra coisa, né? Então, esse tomar a posse, tomar as rédeas da minha vida e organizar isso. Enquanto a gente consegue colocando culpados, a gente ainda não consegue, nesse movimento de adultecer, dizer, bom, ok, pego essas rédeas da minha vida e agora eu vou guiar esse negócio, né? Aí sim, como um adulto capaz de assumir a responsabilidade sobre as suas dinâmicas. Eu acho, só complementando o que a Fer e o que tu falasse também, Laura, né? Vem essa cobrança, essa responsabilidade, mas vem junto uma coisa que para mim é extremamente importante que a gente venha falando, vem uma liberdade. Vem tirar um peso muito grande, né? Porque a responsabilidade, no momento que tu vai lá e faz, né? Eu digo, fala menos e faz mais, né? Tira o peso. Tira literalmente o peso. Essa é a diferença, eu acho, né? E a gente se sentir livres, né? Para poder dizer pro outro lá, voltando da comunicação, de falar o óbvio, né? É o óbvio para mim, talvez o outro, como que o outro não se deu conta disso, né? Porque o outro não percebe do mesmo jeito que eu, simples assim, né? E isso acontece muito entre os casais, e falando na sogra, como é que tu não percebeu lá da tua mãe, do teu pai, né? Aquela atitude e tal. Eu não tinha me dado conta disso, né? Ok, mas eu estou falando o óbvio, e entre os casais, principalmente que convivem há muito tempo, a gente acha que o outro é adivinha. Tem que saber o que eu gosto, né? Mas eu não sou mais a mesma pessoa de 10 anos atrás, eu não sou mais a mesma pessoa de 20 anos atrás, e o meu parceiro e a minha parceira também não é. Né? A minha comida preferida de quando eu era criança, com certeza, não é a mesma de agora.
E isso vai evoluindo. Então, eu preciso também falar o óbvio para conhecer o outro como ele é agora. Tá certo. Essa frase do óbvio precisa ser dito é um slogan de vida, né? O óbvio precisa ser dito. Quando abrimos uma constelação e às vezes tu percebe uma dinâmica e aí o representante precisa olhar para sua mãe e dizer: você é minha mãe e eu sou sua filha, eu sou o seu filho. E a pessoa diz assim: eu não consigo dizer isso. Então vê Né? como Algo isso tão é muito óbvio, mais, tão que óbvio. às vezes é difícil de ser dito. Então, se nós pararmos para perceber que tudo que acontece fora traz uma explanação do que está dentro. E aí, agora eu quero trazer algo muito importante que se fala bastante, que tá na moda agora, né? Eu preciso curar o masculino, eu preciso curar o feminino, o sagrado masculino. Algo que tá se falando muito no mundo das terapias hoje. Nessas terapias alternativas, né? Na qual eu tô integrada a este meio. Muitas vezes um filho, tá? E agora vamos lembrar que todos nós somos filhos de alguém. Então, eu preciso curar o feminino em mim. Tu abre uma constelação para dizer o que essa pessoa tá querendo dizer com isso, porque isso pode ser tanta coisa, né? Tem dinâmicas que seria, por exemplo, da mãe da pessoa em atrito com a própria sogra. É o feminino dentro de mim em atrito. Quando a gente para pensar que nós somos 50% mãe, 50% pai e 25% cada avô, o atrito que houve entre o meu pai e meus avós, minha mãe e meus avós, reverbera dentro de mim. Muitas vezes crianças vão manifestar doenças, tá? Crianças de 2, 3, 4 anos, que são atritos da sua mãe ou do seu pai em relação às avós do outro sistema, né? Porque esse feminino que vive aqui dentro da Fernanda é o somatório de todas as mulheres que vieram antes de mim. Os atritos que a minha mamãe teve com as tias do sistema do meu pai, com a avó, os atritos que o meu papai fora ter com homens do sistema da minha mamãe, com o meu vovô, vivem aqui. Então, esse feminino dentro de mim, esse yin e esse yang dentro de mim, traz o histórico, genético, psíquico do campo do inconsciente do meu sistema. Então, um filho, sempre lembra, né, da frase da Igreja Católica e Bíblica, o que Deus uniu, o homem não separa, que por muitas vezes foi interpretado como casamento, né? E tá tudo bem que seja assim. Mas o que Deus uniu, senão um ser, que se torna um só sangue, uma só carne, de todas as experiências que vieram antes. Então, os atritos que quem tá ouvindo aí, né, tem com sua sogra e com seu sogro, pode estar somatizando doenças nos seus filhos, tá? Inclusive, às vezes, abortos, inclusive muitas coisas podem estar acontecendo do atrito entre os sistemas. Porque como eu vou amar o meu companheiro, como eu vou amar a minha companheira, se eu não amo a origem da vida dele? Tá certo, então. Eu tava só pra, né, precisamos fazer um programa de umas 5 a gente horas. precisa continuar. Finalizar só esse lado, né? Pensando na psicoterapia com a qual que eu trabalho, que é a cognitivo-comportamental também, né? As nossas crenças vêm daquilo que a gente vive, né? Então, esses atritos familiares, a gente escuta desde criança. A gente, às vezes, não precisa nem escutar, ouvir. Né? A gente percebe no ambiente que existe isso, né? Pelo olhar, pela postura dos pais, enfim, né? Por diversas maneiras que são expressas. Então, isso eu acabo carregando essas crenças também comigo, né? Da onde veio isso? Eu não sei, mas se tu vai perguntar, investigar, tu acaba entendendo que em algum momento da vida tu vivenciou aquilo junto dessa família, né? E aí vem, né, as crenças, né, que se tornam as metáforas da vida, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? E aí vai, né? Se não for assim, porque a minha família sempre trabalhou e sempre acordou cedo e sempre, né? Tô dando um exemplo aleatório. Sim. Então, isso vem daquilo que a gente sente, percebe e vive, né, na nossa vida desde pequeno. Tá certo. E aí nós temos uma outra situação para debater em outro momento, né? Que é a questão de por que a gente olha tanto para trás para tentar honrar, né? E por vezes fazer
a mesma coisa só porque a gente tem aquilo na cabeça. Mas, enfim, é assunto para outro programa. Pessoal, eu gostaria de agradecer demais as meninas que estão aqui comigo, a Janine, mais uma vez aqui por convite, né, do programa da Fer, que traz todos esses assuntos e sempre traz, olha, fantásticos profissionais para o nosso programa. Então, muito obrigada, Janine. Eu que agradeço. E Fer, mais uma vez, mais uma sexta-feira, mais uma terapia do prana. E assim, ó, toda vez que tu sentir que o negócio não tá no fluxo, procura aqui, qualquer coisa, né, vai para lá. Então, assim, a gente sabe que é uma situação que tudo complementa e como faz bem, né? E eu digo, tem gente que já vai direto na sua terapia com um psicólogo e tudo mais, porque se sente bem e porque faz bem. A gente não deveria nunca deixar de estar, né, nessas conversas, nesse colocar para fora, que eu acho que faz tanta diferença, que é simplesmente eu pôr para fora. Às vezes a gente não tem com quem. Então, assim, alguém que possa analisar como a gente põe para fora, isso faz também tão bem. Então, tudo complementa. Gente, muito obrigada. Obrigada a quem está em casa, nos acompanhou mais uma sexta-feira. Convido para que continue na programação da Conecta Mais e até segunda-feira.